A graça e a paz de Jesus a vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir isso em algum momento da sua vida. Que Deus esteja com você também. E eu queria convidar você a ler comigo o Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Se você tem Bíblia, encontre o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Aí depois você põe uma fita que eu já vou aí. Se você acessou pelo celular, pelo seu smartphone, acessa Marcos capítulo 2 e pode apagar que depois eu volto lá. Mas eu vou ler Marcos capítulo 2 hoje à noite. E eu queria pedir licença para você e pegar você pela mão e levar você hoje à noite, você não esperava por essa, para um lugar bastante sensível. E eu preciso pedir licença para fazer isso, porque vai doer. Quero levar você a um lugar chamado rejeição. Rejeição. A rejeição é uma das experiências humanas mais dolorosas. Dói. Ser rejeitado, ser rejeitada, dói. E dói tanto que os neurocientistas dizem que a dor da rejeição acessa a mesma área neural da dor física. Por isso é que os opioides que foram desenvolvidos para cuidar da nossa dor física também são acessados para quem tem uma profunda dor emocional. Um sofrimento emocional, uma dor na alma. Porque a rejeição dói. A rejeição, por exemplo, de um amor não correspondido. Você vai ou não vai se declarar? E se ao se declarar não der certo? Quando eu conheci a Silvia, por exemplo, eu olhei para ela e falei, essa é a mulher da minha vida. Foi arrebatador. Aí ela me olhou depois, eu já tinha visto a Silvia muito antes dela me notar, mas quando ela me notou, também foi arrebatador. E nós começamos a conversar e nos entendemos. Eu falei, essa é a mulher da minha vida. E ela me dando muita bola, vocês não imaginam. E eu me enchi de coragem, convidei ela para um date. Porque era só papo de amigo. Eu falei assim, não, vamos... Fiz um financiamento para conseguir levar ela para jantar. Chegou lá, ela disse não. Falou que não, que eu estava entendendo errado. E se você já passou por isso, você sabe como foi a minha noite. Quando a pessoa por quem você está apaixonado, perdidamente apaixonado, você não trabalha, você não estuda, você só fica rabiscando o coração na sua caderneta, no seu caderno, você só fica esperando tocar seu telefone, você só fica... É isso, e aí essa pessoa diz não. Não. E a dor quando acaba? Quando a pessoa vai para você e diz assim, olha, eu te respeito muito, você é uma pessoa maravilhosa. Mas, aí dói também. E essa coisa, você é mãe dos meus filhos, e eu vou te respeitar para sempre, mas... Depois desse mas, é dor e, se folgar, é opioide mesmo. Dói. E quando não é assim, eu te respeito muito e tal, é que você descobre vendo o celular da pessoa, que já tem inclusive uma outra pessoa depois do mas, ou antes do mas, né? Que você está sendo substituída, substituído, trocado, trocada, a dor de uma traição. A rejeição dói, a rejeição ainda quando você... é substituído no coração de uma outra pessoa, especialmente uma pessoa que você ama, isso dói demais. E a gente vai experimentando essas rejeições da vida adulta, mas elas não começam aqui, elas começam lá na infância. A rejeição pode começar muito antes, pode começar no ventre.
Eu lembro desse homem que chegou para mim e disse: eu estava numa viagem de negócios em Recife, no auge da minha carreira profissional, liguei para casa para saber como estava a minha mulher e as minhas crianças, e a minha mulher me disse: estou grávida, e foi a pior noite da minha vida. Quando um homem, um pai, recebe a notícia de que vai ser pai novamente e diz que é a pior noite da sua vida, ou uma mulher que rejeita no ventre a sua criança, e tem a criança. Essa dor já nasce entranhada nessa criança, a dor da rejeição. A criança entregue a uma adoção. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, me rejeitou, não me quis, me deu. E a rejeição na escola? Você não conseguir fazer parte da galera, da turma. Você está isolado, isolada, por alguma razão. Você não entra naquele grupo das pessoas legais da classe. Você chega na segunda-feira, está todo mundo falando da festa, e você fala: que festa? E você percebe que só você não foi. Essas rejeições, inclusive essas que a gente tem experimentado com as rejeições por causa dos marcadores sociais, né? Porque você é negro, negra, porque você é mulher, porque você é homoafetivo, porque você é pobre, ou é pela sua classe social, ou é pela cor da sua pele, ou a sua origem étnica. E aí você precisa fazer um caminho bastante dolorido e delicado para conviver com as rejeições que acometem você sem que você tenha feito nada a não ser existir. E aí a gente diz isso, né? Desculpa aí por existir. Quando você cresce, por exemplo, numa casa em que você não é o filho predileto. E não adianta a sua mãe falar para você que ama você do mesmo jeito que ama seu irmão ou a sua irmã, e o seu pai também falar, mas você sabe que no fundo não é, ou não interessa o que eles façam ou deixem de fazer, lá no fundo da sua alma, você acredita que você não é tão amado quanto, e que você nunca chegará a ser tão amado ou amada quanto. E essas coisas doem. Às vezes é uma dor muito consciente, mas algumas vezes, por tanto que dói, a gente desenvolve uma capacidade que os estudiosos da saúde da mente, da saúde emocional, vão entender melhor. A gente desenvolve uma capacidade de auto-engano, a gente finge que não está acontecendo, ou a gente tenta se convencer de que não está acontecendo, a gente nega, mas ela está lá dentro da gente, e chega na vida adulta, causando uma série de dores e conflitos. A gente vive uma sociedade digital, de mídias sociais, que funciona à base de likes e algoritmos, que parece ser uma sociedade de inclusão. Todo mundo está nas mídias sociais, mas ela não é. É, na verdade, uma grande sociedade de exclusão, porque nós construímos as nossas bolhas entre os nossos iguais, as nossas bolhas de afinidades, e os nossos seguidores e os que nos dão likes são semelhantes a nós, mas enquanto nós recebemos muitos likes e curtidas nas nossas fotos, etc., existe um universo de gente muito maior que nos rejeita. Então é uma sociedade de exclusão. Eu não sei se você já foi excluído de algum lugar, expulso. Eu já fui expulso. Quando a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil me excluiu, me expulsou, eu falei: eita! Quando alguém diz para você: olha, nós temos uma forma e você não cabe dentro da nossa forma,
E você sabe que a nossa forma é a correta. Essa aqui é a forma que você deveria ter, mas você não consegue ter, ou você escolheu não ter, ou você transgrediu a forma. Nós temos uma norma e você não está dentro da norma, então você está banido. Você não faz parte mais de nós, você não é mais um dos nossos, a menos que você se arrependa, que você se retrate, a menos que você compreenda que nós estamos certos e você é que está errada. E eu estou falando de uma instituição religiosa, mas isso acontece na sua família, né? Você não pode vir aqui, a menos que você entenda que na nossa família você é a pessoa que causa problema. Então você fica de fora. Você não está na nossa forma, você não está na nossa forma e não atende à nossa norma. Então, para estar à nossa mesa, você precisa se retratar. Você precisa se transformar. E olha, haja terapia, análise, remédio, consulta psiquiátrica e vigília de oração, monte, corrente. A gente vai tentando resolver essas questões e vai buscando dentro da gente uma energia que é cansativa e não sei se existe essa palavra, mas você vai entender, esgotativa. Você fica esgotado, esgotada. É uma energia, primeiro porque você tenta se conformar. Você tenta ser aquela pessoa que a galera que você quer que te aceite. E aí você tenta, mas você não é aquilo, mas você tenta. E é muita energia tentando ser alguma coisa que a gente não é. Você gasta muita energia para lidar, sem se deixar ferir, pelo menos não tão profundamente, para que você não perder a alegria de viver e até mesmo a capacidade de viver e de ser e de realizar. Então você gasta uma energia muito grande para conviver com olhares atravessados, comentários, indiretas, rejeições veladas. E aí você vai tentando lidar com aquilo e gasta energia quando você percebe que um olhar, um comentário, uma fala feriu profundamente. Aí você que faz terapia, você marca 3 sessões na semana. E quanto mais próximas as expressões de rejeição, mais profundas são as dores, né? Quando a rejeição vem de alguém que você menos imagina, e quando vem do ambiente da família, e especialmente da família nuclear, é irmão, é irmã, é aquela pessoa que você confiava, etc. E fora a rejeição que acontece dentro das nossas comunidades religiosas. Você não é um dos nossos. E quando uma comunidade religiosa diz para você que você não é um dos deles, é porque você vai para o inferno. Porque é religião, entendeu? Não é clube. É religião. A religião fala em nome de Deus. Se você está errado e nós aqui estamos certos, você está contra quem? Contra nós? Não, você está contra Deus. Porque, inclusive, eu digo que você está fora da norma e eu mostro na Bíblia, eu mostro o versículo. Aí você fala, e agora? Não apenas eu estou rejeitado por eles, eu estou rejeitado pela Bíblia, eu estou rejeitado por Deus, é só o diabo que me quer. Dói. E está entendendo tudo? Eu acho que você está entendendo. E aí eu chego em Marcos capítulo 2, que eu pedi para você abrir. Cheguei. Porque eu encontro em Marcos capítulo 2... Jesus sentado à mesa com os rejeitados. Essa é a grande beleza do Evangelho.
Jesus está à mesa com os rejeitados. Eu leio Marcos capítulo 2, versículo 15, que diz assim: durante uma refeição na casa de Levi, ou Mateus, muitos publicanos e pecadores, gente de má reputação, gente não benquista pela sociedade de sua época, gente mal falada, gente de má fama, gente torta, gente errada e gente estigmatizada. Então, Jesus estava com esse pessoal à mesa, ok? Então, com publicanos e pecadores, estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Versículo 16 de Marcos 2. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, mestre da lei e fariseu, os estudiosos da lei de Deus, mais precisamente a Torá, a lei de Moisés, os mestres da lei e fariseus, o farisaísmo era o grupo religioso judaico dos dias de Jesus, mais conservador e mais ocupado em obedecer estritamente à lei. Por que os fariseus eram assim? Porque a desobediência à lei fez com que o povo de Israel passasse por momentos muito ruins na sua história, inclusive o cativeiro na Babilônia. E é na Babilônia, longe de Jerusalém, longe do templo, longe do culto, da adoração, dos sacrifícios, lá na Babilônia que surgem as sinagogas. E o que os fariseus dizem? Olha, nós não podemos sacrificar no templo em Jerusalém, mas nós podemos estudar a lei. E nós podemos obedecer rigorosamente à lei, porque se foi a desobediência à lei que nos trouxe para o cativeiro na Babilônia, e nós nos tornamos escravos de uma nação estrangeira, é a obediência à lei que vai conquistar de volta o favor de Deus para nós. Então, quando eles estão lá nos dias de Jesus, os fariseus dizem: olha, a coisa está ruim com Roma, mas pode ficar muito pior se Deus resolver pesar a mão em cima da gente mais ainda. Então vamos obedecer à lei. Então os doutores da lei e os fariseus, que eram rigorosos, olharam aquela mesa de Jesus com gente rejeitada, e então aqueles homens disseram aos discípulos de Jesus: por que é que ele come com publicanos e pecadores? Versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os justos, contém ironia, eu não vim para vocês, eu vim para eles. Eu vim para os pecadores. Então agora a gente chegou na mesa de Jesus. E a mesa de Jesus nivela todo mundo por baixo. Na mesa de Jesus está todo mundo nivelado por baixo. Porque o pessoal do nível superior está fora da mesa. Está criticando a mesa. Está julgando a mesa. Está dizendo que a mesa está mal composta. Então, na mesa, ou à mesa, estão aqueles nivelados por baixo. Isto é, deveria ser todos nós. Como disse o Caetano, né? De perto ninguém é normal. Procura lá, vaca profana. De perto ninguém é normal. Já que eu citei o Caetano, Milor Fernandes, admiráveis mesmo, são apenas as pessoas que não conhecemos muito bem. Quando você chega perto e começa a conhecer mesmo, você vê que todo ídolo tem pés de barros. E que toda pessoa bem vestida tem esqueleto no armário. Porque você chegou perto. De perto ninguém é normal, porque não existe norma universal. Porque se você está dentro da minha norma, você está fora da norma deles ali.
E se você vai se conformar à forma deles aqui, você tem que se deformar em relação à norma daqueles outros ali. Então não existe norma universal. Não existe uma norma que cabe todo mundo, de todas as culturas, de todas as expressões étnicas, de todos os momentos da história. Não tem uma norma. Nós sempre seremos bandidos para alguém. Mas no fundo, a mesa de Jesus nivela todo mundo por baixo, porque se Deus é o padrão, e se Deus é a origem de todas as formas e todas as formas, no padrão de Deus ninguém passa. Então, a mesa de Jesus, ou tem gente que nem você, que não é flor que se cheire, para dizer pouco, ou fariseu,